Bom dia, pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o Carlos Bertoldi, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre interpretações e consulta de logs na aplicação Single Codes, ok? Tem bastante assunto para a gente conversar hoje, mas sendo bem direto, o que eu vou abordar um pouquinho no nossa pílula do dia de hoje. Como eu faço a consulta dos arquivos de logs, onde que eu acho esses arquivos no disco do cliente, lá no ambiente do cliente, seja em Windows e Linux, que eu vou abordar. Como que eu faço a alteração do nível de log, tá? Porque a gente trabalha com log em vários níveis, seja desde debug até o log desativado. Como eu posso localizar uma falha no log, tá? Como eu faço a consulta dessa falha nos fontes dentro da Single, isso aqui é um foco principal para os colaboradores Single, tá? O pessoal da HCM que está nos acompanhando aí, o ponto principal é filtrar o erro na abertura do chamado. Aconteceu a situação no dia tal, hora tal, e nesse momento aconteceu essa falha dentro do processo que está registrado no log, tá? Falar um pouquinho dos arquivos de log em si, quais que a gente vai vir a trabalhar principalmente, que são 3 que a gente vai conversar depois. Daí eu vou dar algumas dicas de alguns programas que nos ajudam em tempo real mesmo do monitoramento do log, e também para os clientes que já têm o portal atualizado, o serviço de monitoring, que é uma aplicação dentro do Single. Não quero vir a tirar o foco dessa pílula, mas como esse processo de monitoring pode vir a auxiliar na análise dos logs também, que eu vou dar alguns exemplos no final dessa conferência aí, tá ok? Então vamos lá. Primeira coisa, eu acesso o servidor do cliente, vamos supor no ambiente Windows, eu vou a primeira coisa me perguntar onde que está o caminho dos logs. Basicamente, se eu for vir abrir o gerenciador de serviços do sistema operacional, seja onde está instalado a aplicação do Single, basicamente vai ter um serviço chamado Single. Se não está com essa descrição, mas provavelmente vai estar lá como Apache Tomcat, uma coisa nesse sentido. Tá ok? Quando eu clico em propriedades, basicamente ele me dá o caminho do executável que está rodando o serviço. No meu caso aqui é C-Single BPO aplicativos Tomcat bin. Ou em alguns clientes é C-Single ou D-Single, tá? Quando abrir o Explorer, copio aquele caminho. Basicamente ele vai ter uma aplicação Tomcat 6W. Ele vai estar sempre com essa descrição do W, o executável. Dou 2 cliques sobre essa aplicação. Basicamente ele vai abrir as configurações do Tomcat. E na terceira aba do login, ele vai estar o caminho que está sendo gravado os arquivos de log. Basicamente eu venho aqui, copio esse caminho, dou um OK aqui e colo esse caminho aqui. E está aqui o nosso arquivo de log da aplicação que ele está sendo gravado, tá? Nesse ambiente, Windows ele vai ter o arquivo stdout, vai ter o stderror, localhost, singlehc e outros logs da aplicação do Tomcat mesmo, que a gente pode vir abordar em alguns momentos, tá? Mas os principais itens que a gente vai trabalhar é o stdout, singlehc e o localhost, que são os logs que estão diretamente relacionados à aplicação Single. É o nosso foco da nossa pílula do dia de hoje. Como que eu faço isso em um ambiente Linux? Deixa eu abrir aqui o meu servidor Linux, tá aqui para a gente acompanhar. Basicamente eu tenho um comando que eu posso identificar onde está rodando o serviço do Tomcat. Dou um ps -fe pipe grep -i e eu digito Tomcat, que é o nome normalmente do diretório que está rodando o Single. Vocês vão ver que aqui tem o /product /tots-prod aplicativos Tomcat. Se eu dar acessar, navegar até esse diretório, tá? E eu listar os arquivos, as pastas que tem nesse diretório, basicamente aqui vai estar o diretório de logs, que basicamente eu posso dar um cd
barra logs. Opa, desculpa aí. E aqui eu estou no meu diretório de logs e eu dou um listar. Basicamente vai estar os arquivos de log do Tomcat, que a mesma coisa que a gente viu lá no Linux, no Windows, perdão. Tá ok? Então, antes que a gente abra esses arquivos, eu quero abordar com vocês os níveis de logs que podem ser armazenados nesses arquivos, principalmente no stdout e no single.hc. Tá? Qual é a diferença entre esses dois arquivos? O stdout é um arquivo que ele vai crescer de forma contínua e não vai ter um limitador de tamanho do arquivo, diferente do single.hc, que a gente já consegue gerenciar esses arquivos, esse tamanho do arquivo e quantos arquivos ele pode armazenar e quantos gigas, qual o espaço que ele pode armazenar, ser armazenado ali, tá? Como você já deve ter visto dentro da aplicação do single lá dentro do contexto, quando eu abrir o contexto webinf classes, ele vai ter um arquivo chamado log4j. Esse arquivo ele vai me definir os níveis de log que a gente vai tratar. O root, que é o principal, ele vai sempre vir como info, tá? E aqui embaixo ele vai ter dois grupos de configuração de log. Esse primeiro grupo se refere ao log do stdout, que aqui esse arquivo vai estar armazenando só os erros de aplicação, né? Normalmente quando é erro, é uma quantidade menor de registros a ser armazenado no servidor do cliente. Esse cara pode estar até desativado em algumas situações, mas normalmente ele vem por padrão só como erro. E o que nos interessa bastante é o do single.hc, que esse é o log da aplicação mesmo. Esse single.hc, aqui eu estou quebrando ele em 5 arquivos, de cada arquivo de 200 megas. Opa, deixa eu voltar aqui. Ou seja, a cada 200 megas que ele vai armazenando no single.hc, ele vai quebrando o arquivo e até manter os 5 últimos. Então, deu 200 MB, ele quebra o arquivo e gera um novo, mantendo somente os últimos 5 registros gravados. Tá ok? Aqui tem um pequeno detalhe também que a gente consegue ativar o debug, às vezes, ou um outro nível de log que seja, mas normalmente a gente utiliza para um debug, para alguma classe em específico, que a gente pode chegar a pegar esse comando aqui, só deixa eu dar um enter, e eu consigo fazer o que? Ativando log debug para a classe. Eu começo o meu comando log4j.logger e a classe a ser gerenciada com debug. Por que eu faço isso por classe? É que o debug, tudo que acontecer, mas tudo mesmo, ele vai começar a ser armazenado nesses arquivos do single.hc. Porém, o portal vai ficar lento para subir, lento para trabalhar e fica impraticável de a gente gerenciar. A gente usa isso em casos extremos mesmo, tá? Ou seja, eu boto aqui log4j.logger e a classe que eu quero debugar ela dentro da aplicação. E esse log aqui de cima, que é o single.hc, em vez de info, ele vai estar em debug também. Eu tenho que alterar para debug, para que isso venha funcionar o log4j que eu estou ativando para a classe. Detalhes, ele não vai gerar o log total da aplicação para debug, porque o root do log ele vai estar em info, ou seja, ele só vai não respeitar essa regra do root só para essa classe aqui que eu estou ativando, tá? De princípio aqui eu estou ativando o debug para uma classe específica. Basicamente eu salvo o arquivo e para que isso entre em vigor eu tenho que reiniciar o serviço da aplicação single para que ela entre em vigor. Travou aqui.
Então, basicamente, o meu processo de gerenciamento do arquivo log4j seria nessa prática que eu demonstrei aqui para vocês. O nosso ponto principal do gerenciamento das falhas de interpretação de log seria a consulta dos logs, dos arquivos mesmo em si. E como que eu faria isso, né, nesse nosso ambiente? Aqui, deixa eu abrir o portal do Singo aqui para vocês. E eu tenho uma simulação em tempo real para simular aqui, para demonstrar. Deixa eu abrir o meu servidor, a minha aplicação aqui, né? E deixa eu pegar um usuário já controlado de teste. Vamos simular um cenário que eu tenho aqui para vocês, para demonstrar. De um colaborador tentando acessar o seu demonstrativo de pagamento ou suas informações no portal do colaborador mesmo. E ele vai dar um erro para nós, tá? Só esperar abrir, está um pouquinho lento aqui. Bem, abriu o nosso portal aqui. Eu venho aqui em movimentação mensal. E ele basicamente simulamos um erro aqui. Ocorreu um erro durante a integração com a RP. O que aconteceria? O usuário vai lá, abre o chamado. Estou tentando abrir minha movimentação mensal e está trazendo essa mensagem aqui tratada que ocorreu um erro. Mas ele não detalha o que aconteceu. Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui nesse momento? Eu vou navegar no meu ambiente aqui até o diretório de logs. Ok, só deixar eu limpar a tela aqui. Eu dou um listar. E eu vou fazer o que? Eu vou dar um tail -f singlehc.log. Ok? E eu vou tentar simular a mesma situação que o cliente, obviamente, tem nos passado, clicando em demonstrativo de pagamento. For em movimentação mensal, já com o log aberto, eu vi que ele fez um monte de consultas, mas nenhuma me retornou a informação que eu quero de erro, se a gente analisar o que ele logou nesse momento. Tá? Eu vou parar o monitoramento, vou dar um clear aqui, e eu vou abrir o segundo arquivo de log que me interessa, que seria o catalina.out. Ok? Só vou dar um espaço aqui. Vou tentar simular de novo a mesma situação, olhando para um segundo arquivo de log. Ou seja, eu começo no singlehc, não registrando no singlehc, eu vou para o catalina.out ou stdout no Windows, tá? E eu vou tentar simular a mesma situação com log em monitoramento. Ocorreu o erro e vejam que ele já me trouxe todos os detalhes de consulta que ele realizou. E aqui embaixo a gente vai ver que gerou uma outra situação, que basicamente o erro aconteceu na primeira classe, que é o com.singo, na classe kiosk.totos. Tá ok? Quem for da Singo vai ter acesso ao Git, que é o nosso sistema de fontes. Mas o pessoal da HCM que está acompanhando aqui, eles podem basicamente abrir o chamado, dizer que, detalhar o chamado que quando o colaborador X tenta acessar o portal demonstrativo de pagamentos, apresenta a mensagem: ocorreu um erro de integração com o RP. Aqui com o log, e obviamente encaminhando a parte do log junto, tá ok, pessoal? Aqui com o log já detalhado, eu sei que o meu erro está nessa classe kiosk.totos. Basicamente, então, eu vou dentro do Singo 2x, que é a versão que está atualmente em vigor, /Singo, né? E eu dou buscar arquivos. E, basicamente, eu dou um kiosk.tots. Pode ver que é o mesmo caminho. com.singo, singlehc, sistemas, integrador e impl. Ó.
com.single.hc sistemas integrador em PL. E a linha 176. Deixa eu abrir o fonte aqui. Esperar carregar. Eu dou uma busca. Linha. Opa, deu uma travada. Linha 176. Basicamente aqui ele está buscando a data de transferência do colaborador. Provavelmente esse valor aqui está vindo vazio, tá? A gente pode ver que ele vai fazer uma consulta na pub.funcionário, um pouco mais abaixo, né? E ele está buscando a data de transferência desse colaborador e está vindo vazio. Um outro exemplo que eu tenho nesse mesmo colaborador é quando eu vou tentar buscar os dados pessoais. Isso aqui é um ambiente simulado que eu tenho aqui para demonstração de vocês, tá? Vocês vão ver que quando eu fui tentar buscar as informações pessoais, e também deu um erro de integração com a RP. Já essa classe aqui, consultar funcionário, na minha linha 645. Então, basicamente, se eu for buscar arquivos, find 645, perdão, consulta funcionário, vou na linha 645, aqui. Ele me caiu numa linha em branco. Por que disso, pessoal? Não uma linha em branco, caiu numa chaves, né? Porque é muito importante a gente pegar a versão do cliente, que aqui no meu caso é 2.10, né? E principalmente alterar a versão que eu estou de consulta dos logs, dos fontes. Eu tenho que buscar o log na mesma versão que o cliente está rodando, que é o caso 2.10. A hora que eu altero o fonte para a versão que está rodando o sistema, espera carregar um pouquinho aqui, na linha 645, ele já me trouxe uma outra informação, que ele está buscando a unidade de lotação desse colaborador. Tá? Como a gente viu antes, a gente já estava com uma falha na busca de dados, data de transferência, e nesse meu exemplo aqui também eu não estou recebendo a unidade de lotação desse colaborador, mais ou menos nesse sentido. Se eu abrir tendo indícios de que está recebendo alguma informação errada, deixa eu abrir o portal aqui com o usuário ADM. Eu posso fazer rápidas buscas de informações lá dentro do RP do cliente. Tá? Deixa eu abrir o SQLJSP, como a gente já comentou em outras pílulas de conhecimento, de como ter acesso a essa ferramenta. Então aqui eu sei que o meu ambiente é TOTOS HCM, e eu estou com um problema na busca de dados da pub.funcionário. Só deixa eu alterar a fonte de dados para HCM, né? Onde o nome é pessoa underline physic for, deixa eu pegar o nome do meu colaborador aqui, funcionário 468076. Eu vou focar naquele erro da situação que não está vindo a unidade de lotação. Se eu dar um Ctrl F aqui, vou buscar o campo unidade lotação. Perdão, deixa eu confirmar. Exatamente, unidade de lotação. A gente está vendo que o código da unidade de lotação está vindo em branco. Obviamente que isso aqui é um ambiente controlado e num cliente não teria uma situação desse nível. Mas por aqui a gente já consegue filtrar
possíveis falhas, se é um erro de aplicação, se é um erro de cliente ou qualquer outra situação, mesmo ou até um erro mais técnico. Tá ok, pessoal? Então, por isso que vale muito a informação de qual versão que o cliente está rodando em seu ambiente sobre a versão do portal em execução. Avançando um pouquinho mais, a gente já falou um pouquinho sobre localizando as falhas no log e as consultas de fontes, tá? Aqui eu trouxe algumas ideias de programa de Bartail, que é um sistema que eu consigo acompanhar em tempo real. Bartail. Não tenho aqui instalado na minha máquina, mas eu consigo abrir o log em tempo real. Mais ou menos que é o tail-f do Linux, que é o que acontece isso aqui, tá? Dados de funcionário. Só deixa eu alterar. Fazer uma movimentação aqui. Opa, estou com o log parado aqui. tail-f. Eu dou um buscar dados. Deixa eu atualizar a tela aqui. Vocês vão ver que, a hora que eu carrego a tela, o meu log vai estar carregando de forma online. Ó, tá fazendo as consultas por baixo no banco de dados, carregou, terminou de executar o log. Esse mesmo processo eu consigo fazer em Windows também com Bartail. Tá ok? Eu tenho essa aplicação aqui que eu consigo abrir arquivos com 3, 4 GB. No Notepad++ também eu consigo gerenciar, abrir os arquivos, tá? E o próprio tail-f, como eu estava acessando aqui, acompanhando com vocês. Tá ok? E antes da gente abordar um pouquinho mais em detalhes sobre erros de aplicações, que a gente pode pegar alguns exemplos, eu queria mostrar para vocês que o administrador da aplicação, tá, tem que estar logado. Ele consegue acesso a um serviço chamado monitoring, que isso está dentro da aplicação. Aqui o usuário vai ser o ADM e a senha ADM @singo, tá? Quando eu abrir essa aplicação, ele basicamente vai ter alguns gráficos de monitoramento do ambiente também. Memória em uso, threads rodando, CPU em execução, quantidade de consumo de CPU e algumas estatísticas HTTP, estatísticas de log também, tá? Mas não é aquela questão que eu vou ter em tempo real, mas é só estatística mesmo, né? Informações do sistema operacional mesmo, qual é o sistema operacional do cliente, enfim, nada que nos venha a agregar nesse momento, mas isso aqui vale a pena vocês darem uma explorada depois para conhecer um pouquinho mais sobre esse processo de monitoramento. Por quê? Além do monitoramento de log, que a gente acompanha o dia a dia, a gente pode usar essa ferramenta como agregar o processo de monitoramento de possíveis falhas, que eu vou dar alguns exemplos para vocês a partir desse momento. O que eu tenho aqui para demonstrações junto com vocês? Deixa eu abrir os meus arquivos aqui, tá? Eu vou trazer alguns exemplos de monitoramento de logs que a gente tem em algumas situações. Se eu for eu vou pegar esse exemplo de travamento que eu tive em um cliente recentemente, até dia 24 agora, em que o cliente nos reportou. A aplicação eventualmente travou, caiu. E o que acontece nessas situações? Quando eu fui acessar o processo de travamento, de monitoramento do portal, basicamente eu acompanhei no monitoramento que houve um travamento de threads. Basicamente, se eu for aqui a threads ativas,
obviamente, né, tem que monitorar, ver o que acontece. Eu notei, tá? Deixa eu minimizar aqui o portal. Eu notei que teve dois momentos de pico. Um pico ele subiu, mas logo estabilizou, e um outro que ele realmente travou próximo das 6 da manhã, se a gente notar aqui. E esse consumiu o processo foi lá para as alturas mesmo e não liberou mais. Então, com base nessas informações, eu consigo já explorar mais ou menos possíveis travamentos nesse horário. E eu noto o que nesse ambiente? Que entre as 4h46 e as 6h07 teve um travamento até no gerenciamento de logs. Até no portal em si ele parou de gravar os logs, tá? E eu notei que o último processo que ele executou às 4h46, pode ver que tem um gap entre as duas linhas. Às 4h46 ele estava executando uma rotina de limpeza de arquivos temporários. Então isso aqui já me induz que houve algum travamento nesse processo desse cliente. Então obviamente que eu fiz todos os processos de tratativas dessa situação e liberei uma correção para o cliente. Ou seja, nem sempre só olhando o log vai poder tirar pontos diretos, assim como o trabalho com monitoramento em paralelo. Então tem que ter essa análise do monitoring junto. Eu vou abrir um outro exemplo. Possíveis falhas de subida de ambiente. O que acontece? Às vezes o cliente está lá subindo o portal e o portal não vem a subir. Aqui eu estou com uma parte log já direto, né? E eu notei que o log já deu um erro de conexão à base de dados. Que base de dados? Se eu subir um pouquinho antes, eu vou notar que a última conexão de banco de dados que ele teve foi com o SQL Server com o database single prod, PRD. Ou seja, isso aqui me induz que o cliente está passando com algum problema técnico em sua rede. Então, basicamente, eu tenho que entrar em contato com o TI do cliente, nem sempre é uma falha de aplicação, e tratar com a equipe técnica desse cliente possíveis falha de rede e qualquer outra situação que venha gerar essa falha aqui que a gente registrou. Tá ok? Isso aqui são alguns exemplos na prática que para acompanhamento de gerenciamento de logs, para vocês terem um pouquinho na prática no dia a dia aí de vocês. Tá? Eu vou pegar uma outra situação que eu tive um cliente que ele estava executando uma rotina lá na sua operação e basicamente estava dando simplesmente a rotina estava trazendo essa talinha aqui para os usuários 500. Algo deu errado. Se eu parar para ver, eu não tenho informações de exemplo qual horário aconteceu, que dia aconteceu. Obviamente que a gente tem que ter essas informações já no envio de um chamado, até para facilitar a nossa análise. Depois que a gente teve informações detalhadas, a gente conseguiu capturar o log do cliente. Deixa eu pegar aqui. E basicamente, se eu começar a monitorar mais ou menos a data e hora, obviamente, se eu analisar esse log todo, pode ver que aqui ele estava executando o processo sem problemas nenhum. Deixa eu chegar até aqui no final, que eu sei que é onde está a falha. Vocês notem que já tem uma outra característica, o arquivo. Aqui. Basicamente, a falha ocorreu aqui nessa linha de erro. Falta de método. Tá? Deixa eu sinalizar aqui. Falta de método numa classe chamada DataSyncUtil. Ou seja, isso aqui é um erro de atualização de cliente. Por quê? Eu sei que falta de método, às vezes pode ser um cliente que está na versão 10 e botou uma classe da versão 11 já no seu ambiente. Tá? Então isso aqui eventualmente pode ser uma falha de atualização de ambiente também. Mas, mais uma vez, o log nos trouxe essas informações para a gente tratar exatamente, pontualmente, nessa classe datasync.utils. Tá? Vocês vão ter que saber quando com.single ou com.nome do cliente,
alguma falha de aplicação ou alguma falha de parametrização dentro do Single, tá? Às vezes pode ser falha técnica, como eu já mostrei para vocês, que é falha de conexão, que não tratou-se de com.single ou com.nome do cliente, mas sim uma falha técnica de rede, por exemplo, que era falha de conexão de banco de dados, tá? E um outro exemplo que eu tenho também, que às vezes quando vocês estão acessando o portal, tá? Vocês conseguem tratar as falhas via de tela mesmo, né? Com F12. A partir do momento que eu dou um F12, ele vai trazer esse processo de gerenciamento de console e network. Algumas informações, vocês como técnicos, vocês vão conseguir obter nessas duas abas aqui, no próprio navegador. Aqui no meu exemplo, estou com o Google Chrome, né? Eu vou dar um exemplo em que, num cliente, estava estourando exatamente essa página de erro e nenhuma informação a mais. Quando a gente acessa essa página, a gente consegue obter as informações que ele estava procurando uma classe e estava dando 404 not found, tá ok? Então são informações que eu consigo obter questões de tela também, que esses erros de tela, normalmente eles também são armazenados naquele arquivo localhost, tá? Diferente do stdout ou do singlehc, que são erros mais visuais, digamos, tá? Então, cabe muito ao analista que for receber as informações do log saber identificar, localizar principalmente naqueles arquivos aonde que está a falha, como eu consigo simular falha, em que momento eu consigo acompanhar, monitorar, em que momento aconteceu aquele erro também, se eu consigo simular de forma rápida e prática, tá, pessoal? Então, por isso que é importante sempre analisar aqueles 3 arquivos que eu comentei com vocês: BPO, aplicativos, Tomcat, logs. Então, basicamente, eu vou no stdout, no singlehc e no localhost. Então, basicamente, eu vejo esses 3 arquivos sempre para análise, tá? Eu não vou... o nosso tempo aqui já está se esgotando, tá? Mas a ideia de fazer repasse seria do processo de gerenciamento de logs, acompanhamento de fontes, seria isso aqui mesmo, tá? E caso venha ter alguma dúvida, eu vou abrir agora um momento para perguntas, e também podem nos passar um e-mail ou passar um chamado ali com as questões técnicas que a nossa equipe vai estar de apoio sempre com vocês aí. Tá ok, pessoal? No mais é isso aí. Valeu, tudo de bom para todos.